Graças a Deus. Você que chegou agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. A paz que não faz mal. Às vezes a gente acha que coisas fazem mal, mas a paz ela não faz mal. Pelo contrário, nos dá tranquilidade no agir, tranquilidade no pensar, no falar. E nós precisamos muito desta paz nas nossas vidas, nos nossos corações. Estamos nesses períodos que de hoje e anteriores, trabalhando sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Já trabalhamos por algumas semanas os frutos da carne e iniciamos também há algumas semanas o fruto do Espírito, composto de 9 graças, da qual o primeiro é o amor. Estamos já há 2 semanas falando sobre este amor, não o amor cantado em canções, mas o amor bíblico. Um amor que muitas vezes não é entendido. Um amor que é refutado como ignorante, como burro, como um amor muitas vezes agressivo, mas que é um amor que procede de Deus. Semana passada nós trabalhamos este conceito ainda e começamos fazendo aquela breve revisão que nós fazemos sempre. Nós começamos a analisar o significado desse amor agape, que não é ágape, já falei, agape, tá? A primeira coisa que nós falamos na semana passada é que tudo começa com o amor de Deus, não começa no meu amor, na minha dedicação, no meu desejo. Muitas pessoas elas se equivocam, achando que não. O amor, ele nasce no meu coração por Jesus. Não, não é. O amor, ele nasce no coração de Deus. O amor nosso, o amor cristão, é apenas um reflexo, ou deveria ser um reflexo, do amor de Deus. Este é um amor totalmente imerecido, porque é um amor que nos amou antes de nós sermos salvos. Nós ainda éramos pecadores. Esse amor de Deus, ele é um amor que produz e ele transforma. Produz paciência, produz perseverança, experiência e também esperança. O mundo está carente de esperança. E através do amor de Deus nós desenvolvemos isso como um antivírus a esta ansiedade. As pessoas em todos os lugares estão ansiosas, tomando ansiolíticos e toma isso, toma aquilo, querendo de qualquer forma diagnosticar como algum tipo de transtorno, alguma dificuldade. Na verdade, as pessoas elas estão precisando mais e mais de Deus. Entenda que este amor é algo que nada pode quebrar, nada pode interromper. O amor de Jesus Cristo é o amor de Deus. A manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas tem um nome, chama-se Jesus. Falamos também na semana passada que uma das associações mais importantes é que o amor ele é ligado com a fé. Ele não anda separado, é um duplo relacionamento em que nós amamos e temos fé no sentido vertical e também nós amamos e temos fé no sentido horizontal, de que as pessoas e as nossas ações elas realmente vão gerar mudanças e transformações no coração das pessoas. O cristianismo, ele é assim. Paulo ora para que o seu povo ele tenha não só fé, não só amor, mas tenha fé e tenha amor. O amor sem fé, ele é apenas um amor sentimental. A fé sem amor, ela é muito mais o intelectualismo. As pessoas elas conhecem a letra, mas elas não conseguem expressar, que era o grande problema daqueles religiosos da época de Jesus Cristo. Eles conheciam as Escrituras, mas eles não conseguiam reproduzir em forma de amor. Começamos então, ainda na semana passada, a ver aquilo que poderíamos chamar de qualidade básica do amor. O que compõe, quais são as características desse amor? Nós começamos falando que o amor ele é a atmosfera da vida cristã. Nós, no mundo cristão, no nosso relacionamento cristão, nós temos que entender que a atmosfera que nos envolve tem que ser o amor. É como o oxigênio na Terra.
Você anda em qualquer lugar e você consegue respirar, pelo menos de uma maneira às vezes difícil por causa da poluição, mas você consegue ar oxigênio. Da mesma maneira, o amor ele tem que nos envolver. O amor é como se fosse uma vestimenta nas nossas vidas, em que você decide vestir esta roupa. Independente do que você tem passado, independente do que tem lhe sido apresentado, você tem que sempre estar vestido com esta roupa. É uma roupa adequada para você ser denominado como um cristão. O amor também tem que ser o motivo da nossa vida. As pessoas elas fazem as coisas com vários tipos de motivação. Motivações erradas, motivações pessoais, egoístas. Mas aquele que é cristão, ele pelo menos busca ter a sua motivação, porque não é algo fácil, sempre pautada no amor. O amor ele tem que ser a motivação de todos os nossos atos. Se nós nos examinarmos, não há quase nada nesse mundo que façamos por motivos puros e sem mistura. É algo que as pessoas não gostam de parar para pensar. Será que os meus atos eles são conforme as Escrituras? Não. Por isso que se distorce os padrões. É muito mais fácil eu distorcer um padrão do que eu me adaptar a ele. Porque você se adaptar a um padrão dói, incomoda. É mais fácil você desenvolver um ambiente em que esse ambiente ele seja um ambiente que te aceita como você é. Independente desta dificuldade, nós devemos continuar. O amor também é o segredo da unidade cristã. Os cristãos eles são unidos pelo amor. O que nos une é o amor. Não necessariamente o amor entre pessoas, que ainda nós estamos muito longe desse desenvolvimento, mas o amor de Deus. Nós conseguimos perceber numa comunidade, num grupo de pessoas que Cristo está naquele lugar. Este amor, ele não é um amor que fica apenas dentro do meu coração, em que eu guardo apenas para mim, para que eu me satisfaça. É um amor que ele se espalha. Conforme você vai compartilhando ele vai alcançando cada vez mais pessoas. Esse amor também, ele torna-se amor não apenas pelos entes queridos, mas também por todos os homens. O amor é o enfatizar da verdade cristã. E o que nós temos visto muito nos dias de hoje é exatamente a falta deste amor. Um amor de você falar a verdade cristã para que as pessoas elas possam entender. É muito mais fácil eu conviver com você sem falar das coisas que você está fazendo ou como você está agindo errado. Então, nós temos que entender que falar de Cristo, falar do pecado, falar das verdades cristãs é uma forma de amor. Mas nós temos que entender também que esta verdade, ela tem que ser falada, essa verdade de amor, ela tem que ser falada em amor. As pessoas usam muitas vezes a palavra de Deus como uma forma de ferir agressivamente. Pessoas reclamam em diversas esferas de que pregadores eles são agressivos. E a agressividade não tem a ver com o que você está falando, muitas vezes, e sim como você está falando. Você não precisa falar com alguém uma verdade no sentido de agredir esta pessoa, mas você pode falar no intuito de abençoá-la e ela vai perceber isso. O motivo da pregação cristã tem que ser o amor. Por que nós temos que falar de Cristo? Porque nós temos a demonstração do amor nos nossos corações. O sentimento não é de condenação. O sentimento é de tristeza quando você fala e alguém não ouve. Às vezes a gente quer tanto falar do amor de Deus e a pessoa não quer ouvir. E a gente dá uma resposta bem dura, falando, não, então você vai para o inferno. E algumas pessoas se alegam em falar isso. Não era assim que Cristo fazia. Em momentos em que ele tirava o chicote e ia batendo nos vendedores do templo, ele não estava demonstrando ali uma ira descabida e totalmente sem controle, não. Ele estava demonstrando toda a sua tristeza. Finalizamos a aula da semana passada, falando exatamente um pouco mais sobre esta motivação da pregação, de falar do amor de Deus, que é o amor. Um escritor cristão, ele relata sobre uma clínica
que era organizada em torno do amor. O dono da clínica de idosos, ele entendia que aquela clínica ela tinha que ser organizada com a base no amor. Era tomado como princípio que desde os médicos mais superiores até os eletricistas e faxineiros, todos os contatos com os pacientes deveriam manifestar o amor. E essa era a premissa dessa clínica. O resultado foi que o período de internamento das pessoas ela começou a ser reduzido. Primeiramente de uma maneira bem mais pequena, e aí chegou-se numa condição de que 50% do tempo era reduzido apenas pela aplicação do amor. Ele relata também que houve uma mulher que ficou sentada durante 3 anos numa cadeira de balanço, sem falar absolutamente nenhuma palavra. E ela foi transferida para essa clínica e o médico chamou a enfermeira e disse para ela assim: Maria, estou colocando essa senhora como sua paciente. Tudo que eu peço é que você a ame até que ela saia. E aí aquela enfermeira inicialmente tentou alguns procedimentos, tentou algumas interações e não tinha nenhum tipo de resposta. E aí aquela senhora, sentada na cadeira de balanço, não dava nenhum sinal de contato com o mundo. E aí ela fez o quê? Ela pegou uma cadeira de balanço do mesmo tipo, sentou-se ao lado dela e ficou do lado dela de manhã, de tarde e de noite. No 3º dia, o que aconteceu foi que aquela paciente, ela falou. E dentro de uma semana, aquela mulher, ela saiu da sua concha e saiu curada. O escritor cita alguns outros exemplos deste princípio e operação. Um evangelista, falando de moços que faziam parte de quadrilha, disse: tais moços podem ser alcançados, oferecendo-lhes aquilo que mais desejam, o amor por parte de um adulto disposto a ajudar numa emergência. Muitas vezes as pessoas elas agem e reagem de uma maneira agressiva porque elas não têm amor, elas não têm referência. Certo fabricante hindu, da Índia, disse porque viera aos seus retiros espirituais. Um homem da Índia, hindu, e ele começou a ouvir falar dessa pessoa, desse médico que nós estamos falando. Ele falou assim: olha, sabe por que eu vim a um dos seus retiros? Há muitos anos, quando eu era menino, atormentamos um missionário que estava pregando num bazar, jogamos tomate nele. Ele enxugou o seu rosto, o caldo dos tomates, e então após a reunião nos levou para a confeitaria e nos comprou doces. Eu vi o amor de Cristo naquele dia e é por isso que hoje eu estou aqui. Você entende que pequenas demonstrações de amor podem resultar em situações pontuais na vida? Então um homem desse que estava pregando há muitos anos atrás, ele não reagiu com violência, mas ele reagiu com amor. Então o fruto demorou um tempo, mas ele veio a aparecer. Muitos outros exemplos, tá? Que eu não vou lê-los, vamos dar continuidade aos nossos estudos. O amor, ele é o controlador da liberdade cristã. Isso é importante, porque às vezes nós achamos que porque nós somos livres, e realmente nós o somos, nós podemos fazer o que nós queremos. Então as pessoas, elas entendem que a prosperidade é algo que vem sobre a vida delas para que elas possam ser satisfeitas nos seus desejos. É uma forma de você pensar. Mas o que controla a nossa liberdade cristã? Quando você fala da bebida, será que eu posso beber? O apóstolo Paulo fala: você pode todas as coisas. Você tem liberdade para todas as coisas. Mas convém encher a cara, comer de uma maneira desmedida, reivindicar direitos. Muitas vezes a liberdade cristã, ela tem que ser, ou melhor, a liberdade cristã, na verdade, ela tem que ser medida pelo amor. O apóstolo Paulo, ainda na época das suas epístolas, havia lá na região de Éfeso o templo da deusa Diana, em que lá haviam muitos sacrifícios de animais. E eles comiam aquelas carnes porque eram sacrificados uma grande quantidade de animais.
e era bem mais em conta comprar aquela carne, porque era estragável. E aí o que o apóstolo Paulo falava assim, olha, se você come esta carne perante alguém que vai ficar escandalizado, não coma. O problema não é comer a carne, se ela é sacrificada a ídolo ou se não é, e sim você olhar para o seu irmão com amor. E você deixa de fazer, você se limita na sua liberdade por causa do amor. A liberdade ela deve ser usada não como desculpa para se fazer o que quer, mas como dever de servirmos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O que o apóstolo Paulo aqui na igreja da Galácia está falando é: olhe para a fraqueza do seu irmão e meça a sua liberdade na vida dele. Existem muitas coisas que são perfeitamente seguras para o irmão mais forte e que poderia legitimamente ser permitida sem dúvida alguma, mas ele abstém-se dessas coisas porque ama e recusa-se a prejudicar com o seu exemplo o irmão por quem Cristo morreu. Romanos 14, 15. Romanos 14, 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Vivemos em tempos em que as pessoas elas têm preferências alimentares de toda sorte ou espécie. Aqui em casa mesmo minha esposa ela faz os pãezinhos dela, os guloseimas dela, todas sem ou glúten ou sem lactose, ou porque a pessoa ela não come carne, ou porque não come isso. E aí ela podia simplesmente responder para a pessoa: para com essa frescura. Mas não, tenta de alguma maneira adaptar as receitas, adaptar aquilo que ela está fazendo para que a pessoa ela possa ser abençoada. E aí eu vejo que mesmo dentro de um trabalho como esse, ela consegue ser cristã. Porque vira e mexe, uma pessoa liga: poxa, o que eu faço? Como que eu procedo? Ela não tem nenhum dom de médica, entendeu? Não tem capacitação médica, mas dentro da parte de alimentação pode dar algum tipo de instrução. E as pessoas elas ficam tão felizes. E provavelmente, numa necessidade ou outra, vão recorrer a ela. Demonstração do amor. Se o amor é a base da vida, a responsabilidade é a sua tônica. Nós temos que entender que nós somos responsáveis por aqueles que o Senhor nos apresenta. Nenhum cristão pensa nas coisas somente porque afetam a sua própria pessoa. Você, no momento inicial, você começa pensando apenas em si. Quando você vê as campanhas das igrejas, elas são simplesmente para satisfação pessoal. Receba isso, ganhe aquilo, tenha isso, tenha aquilo. Você. Mas conforme você vai crescendo dentro do entendimento cristão, nós temos que cada vez mais entender que nós, como cristãos, temos que pensar também nas coisas que afetam o próximo. O privilégio da liberdade cristã, ele é condicionado pela obrigação do amor. Essa liberdade, ela não é uma libertinagem, não é algo que você é livre para você fazer o que quer e você não tem satisfação nenhuma a dar a ninguém. Pelo contrário, ela é regida pelo amor. Este amor cristão não é nenhuma emoção fácil e sentimentalista. Não é fácil o amor cristão. As pessoas que reclamam do cristianismo, eles tendem a reclamar muito mais em você agir segundo Cristo agiu. Esta ação, porque não é um sentimento, não é algo, não é uma emoção fácil, não é uma decisão fácil você falar assim: eu vou permitir isso. Estávamos vendo uma série ontem e aí a pessoa chegou para a moça lá e falou assim: olha, você tem que ser uma pessoa que cede mais.
Para que nosso relacionamento dê certo, você não pode comandar tudo. Você não pode achar que todas as decisões têm que ser pautadas no que você quer e no que você acha que é o melhor. Eu também tenho participação nisso. Casamento é assim. Sociedade é assim. Relacionamento entre irmãos é assim. Você tem suas dificuldades e o que acontece é que você começa a abrir mão de uma forma consciente, não de uma forma em que você é massacrado, não de uma forma em que você é oprimido, que você é opresso, mas no sentido de você abençoar as vidas. O amor cristão não é fácil. Ele não é uma emoção. E ele não é sentimento. O amor, ele tem os olhos abertos. Ele sabe o que está fazendo. A oração de Paulo pelos filipenses é no sentido de que abundem em todo conhecimento e em toda percepção, de modo que sejam capacitados a distinguir entre as coisas que são diferentes entre si. De modo que sejam capacitados a escolher aquelas que são certas. Filipenses 1:10. Apóstolo Paulo, ele abre a carta aos Filipenses fazendo esta oração pelos Filipenses. Filipenses 1:10. Ele faz a sua oração e ele finaliza a sua oração dizendo: para aprovares as coisas excelentes. Excelentes para quem? E esse é o detalhe. Excelentes não para você, excelentes para o próximo. Para aprovares as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. O apóstolo Paulo está falando do seu controle, da sua decisão em amar, em você optar pelas coisas certas, mesmo que seja segundo o seu prejuízo. O amor cristão na vida é acompanhado por uma nova sensibilidade. Você não fica endurecido, mas as suas decisões elas não são baseadas nas suas emoções. Nós começamos a ser sensíveis não às nossas necessidades, e sim às necessidades do próximo. Uma nova consciência de bondade, um novo horror pelo pecado. Sim, horror. Você tem medo e você tem horror. Tem pessoas que têm horror a certas coisas. Tem pessoas que têm horror em ver sangue. Não é medo do sangue, é horror. Você se sente, é exatamente como nós temos que nos sentir em relação ao pecado. Conforme você vai se desenvolvendo dentro do cristianismo, você vai começando a pegar cada vez mais horror, mais nojo, mal-estar em relação ao pecado. Longe de ser cego, o amor cristão ensina o homem a ver com clareza e a sentir com uma intensidade nunca antes experimentada. Muitas pessoas falam que o amor é cego. Talvez o amor humano seja cego. O amor humano ele é constituído e medido através de circunstâncias. O que a outra pessoa pode te dar, pode te conceder. E as pessoas cada vez mais jovens, elas têm sido envolvidas nesse tipo de amor porque elas são cegas. Não conseguem ver o que o outro é, como ele é. Cada coisa que é feita, não, é tão lindinho. Mas na verdade há um engano, a gente vê isso bastante em filhos. Filhos que são grosseiros, filhos que não sabem se relacionar. E aí as pessoas ainda, quando as crianças ainda são pequenas, ai que lindinho, olha como ele é. Não, isso é horrível, isso é feio, isso é feio. Da mesma maneira, o amor cristão ele é forte. Ele não é um amor fraco. Na correspondência de Paulo com a igreja em Corinto, há dois usos muito iluminadores da palavra amor. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Coríntios, capítulo 2, verso 4. As cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto são cartas muito duras. Havia muitas coisas erradas naquela igreja. 2 Coríntios 2, verso 4 diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração,
vos escrevi, com lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Apóstolo Paulo, ele sofria para que o seu próximo pudesse não sofrer. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, Paulo escreve a respeito da carta dura e severa que havia enviado à igreja de Corinto. Esse 2 Coríntios 2, 4, ele não está falando daquela carta 2 Coríntios, ele está falando da primeira carta, em que ele foi extremamente duro. Carta esta que causara aos coríntios mágoa e dor. Mas qual foi a motivação de Paulo? Foi o amor. Aquelas pessoas, elas precisavam ser exortadas em uma medida mais dura. Às vezes eu com você sou obrigado a te exortar de uma maneira mais dura, para que você não sofra de uma maneira pior no mundo, ou com outras pessoas, ou quem sabe, no juízo eterno. Mas diz ele, aquela carta foi escrita não para causar mágoa e tristeza, mas para comprovar seu amor por eles. A coisa mais fácil que tem é você maquiar um falso amor com uma permissividade, em você permitir que a pessoa continue agindo de uma maneira errada, fazendo as coisas de uma maneira errada. Eu tenho sido abençoado com irmãos que congregam comigo exatamente nesta medida. Eu sei que eu tenho sido muito duro com vocês. Muito duro. Algumas pessoas mais que outras. E o que acontece é que as pessoas continuam me dando a liberdade para eu poder fazer isso. Essa semana fui bem duro com um rapaz, com uma moça, e eles falam assim, não, pastor, muito obrigado pela manifestação do seu amor. Apesar das minhas palavras serem duras, elas foram palavras que tinham como base o amor. A sentença final da primeira carta aos Coríntios é, o meu amor seja com todos vós. Apesar das palavras duras, ele fala, entendam que tudo foi feito com amor. As cartas à igreja de Corinto estão muito longe de serem cartas sentimentais. Pelo contrário, elas administram a disciplina, transmitem a repreensão, não hesitam em ameaçar com o uso da vara de correção, distribuem a correção mais severa, até mesmo exigem a exclusão do perturbador da comunhão da igreja. Apóstolo Paulo, na sua carta ao Corinto, fala assim, manda esse cara embora, ele não pode conviver com vocês. É duro isso. É duro isso. Contudo, tudo isso tinha como motivação, como base, o amor. O amor no sentido do Novo Testamento, no termo, nunca comete o engano de pensar que amar é deixar uma pessoa fazer o que ela quer. O Novo Testamento, ele não ensina, como o Antigo, claro, mas nós estamos tratando do Novo, ele não ensina em lugar nenhum que amor é deixar fazer o que quer. Quando você deixa a pessoa fazer o que quer, você está demonstrando que você não ama. E nós temos como exemplo Pai maior o nosso Deus. Quando você age de uma maneira errada, Deus ele te corrige. A gente vê um padrão, não lembro se eu já falei isso com vocês, a gente vê um padrão muito claro no Antigo Testamento. Você que já leu Reis, você que já leu Crônicas, você vai identificar isso que eu estou te falando. Juízes. Você vê a situação seguinte, o povo está vivendo, o povo de Israel está vivendo, e aí ele começa, está tudo certinho, tudo tranquilo, e aí ele começa a se engraçar por outras doutrinas, por outros deuses, por rituais, começa a deixar de glorificar Deus nas situações, começa a achar que as coisas são tudo parte dele, e aí Deus ele começa a ver, chega num ponto em que Deus fala assim, chega, e manda um povo para mostrar para eles o juízo, para que eles possam entender de uma maneira clara que eles estão errados. Aquele povo sofre por um mês, por um ano, por 10 anos, e aí cai a ficha deles, e eles falam, opa, antigamente não era assim, o que é que nós fizemos de errado? E eles chegavam à conclusão, e eles voltavam-se a Deus e falavam, Deus, nos perdoa dos nossos pecados. E aí a palavra de Deus continuamente diz, e Deus ouviu o clamor do povo e mandou um juiz para libertá-los. Pessoas eram levantadas no meio daqueles homens, e aqueles homens
eram guiados por aquele líder e eles eram livres do pecado. E enquanto aquele juiz, enquanto aquele homem, ele se permanecia vivo, aqueles homens faziam o que tinha que ser feito, mas faziam de uma forma mecânica. Tanto que com a morte do juiz, isso é repetido juiz após juiz, tempo após tempo, rei após rei. E aí quando o povo via que não tinha mais a referência, eles falavam, vamos voltar às nossas antigas práticas. E aí acontecia tudo de novo. Vida boa, pecado, juízo, correção. Arrependimento, correção. Juiz, vida boa, pecado, juízo, e assim ia. Assim tem sido nas nossas vidas. Se você permite que as pessoas que estão no teu relacionamento vivam assim, você não está demonstrando amor. É uma faculdade importante dentro da paternidade. Paternidade e maternidade. Em que nós, de uma maneira pecaminosa, nós somos pecadores, nós tentamos de todas as maneiras preparar aqueles que nós geramos ou que nós cuidamos para que eles não sofram tanto no mundo. Muitas vezes não é compreendido, apenas lá na frente. As cartas a Corinto estão muito longe de serem cartas sentimentais. Administram a disciplina, transmitem a repreensão, não hesitam em ameaçar com o uso da vara de correção, distribuem a correção mais severa, até mesmo exigem a exclusão do perturbador da comunhão da igreja, contudo são resultado do amor. O amor no sentido do Novo Testamento nunca comete o engano de deixar pensar que ele tem o objetivo de deixar a pessoa fazer o que ela quer. O Novo Testamento deixa claro que há momentos quando a ira, a disciplina, a repreensão, o castigo e a correção são a expressão do amor. Não é regra, mas sim existe. É fácil ver que a aquisição e a prática do amor cristão não é uma tarefa fácil. Não é para os fracos. 1 Coríntios 14:1, o apóstolo Paulo usa uma expressão significativa que ele diz: seguir o amor. O que é seguir o amor? É como uma bússola. É como hoje você, quando coloca lá no Google Maps, ou no Deezer não, qual que é o outro lá? O Waze. Você coloca no Google Maps, no Waze, você coloca a direção e aí ele fala, vira para cá, segue em frente, para, você está tanto tempo do lugar. O amor, ele tem a ver, a instrução que o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios 14:1 é segue o amor. Não é segue o seu coração. Não é isso. Não siga o seu coração. As pessoas dizem, siga o que o teu coração está dizendo que dá certo. Não siga. O teu coração ele é pecaminoso e a tendência dele é fazer a sua vontade. Você tem que seguir o amor. Que amor? O amor que nós estamos falando, o amor de pensar no próximo. O verbo que é traduzido por seguir significa perseguir, correr atrás. O amor cristão não é algo que simplesmente acontece. Dentro do contexto pentecostal, às vezes a gente pensa que porque o Espírito Santo vem, então eu falo, Deus me dá mais amor. Aí vem aquele anjo, já falei essa figura para vocês, vem aquele anjo com aquele cântaro e ele derrama sobre a sua vida e você passa. Você não tinha amor, e aí você passa a ter amor. Deus, pastor, eu estou pedindo para Deus tirar isso de mim. Não funciona dessa maneira. Você tem que entender, lembra do povo de Israel? Enquanto a pessoa não entende, ela recai no erro. Ele, como um pai amoroso, ele tem que te ensinar a que você faça da maneira correta. O amor cristão não é algo que simplesmente acontece. É algo que deve ser buscado. É algo que deve ser desejado. É algo que deve ser perseguido. Algo que exige a oração e a disciplina do homem para obtê-lo. É muita dedicação. É como você fazer um curso de medicina, você fazer um curso de direito. Você tem que se dedicar. Horas e horas e horas de estudo para que você seja capacitado. A manifestação do amor cristão também demanda dedicação da sua parte.
Longe de ser uma posse automática, é a realização suprema da vida. Pode-se até dizer que o amor cristão não é somente difícil, mas humanamente falando, ele é impossível. Para o homem, nele mesmo, conseguir manifestar o amor é quase, ou digamos, é impossível. O amor cristão não é uma realização humana, mas é uma parte do quê? Do fruto do Espírito que nós estamos estudando. Por que você tem condições de amar as pessoas como Cristo amou? Por que o apóstolo Paulo fala que os homens eles têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, estando disposto a morrer por elas? Porque eles têm no coração esta parte do fruto do Espírito que chama-se amor. E assim chegamos a outra verdade a respeito deste amor cristão. Há um versículo específico na carta aos Filipenses. Nele a palavra amor, propriamente dita, não aparece, mas a ideia que está no centro do amor cristão. Filipenses capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo fala: eu anseio por todos vós nas entranhas de Jesus Cristo, que vocês amem como a coisa mais profunda do amor de Cristo pode ser expressa. Literalmente isso significa: eu amo-vos com o próprio amor de Cristo. Através de mim, Cristo vos ama. O amor que eu vos tenho não é outro amor, senão o amor do próprio Cristo. Agape tem a ver com a mente. Não é simplesmente uma emoção que surge em nosso coração sem ser convidada. Não é você olhar para a menina, você olhar para o menino, você ficar ali aquele amor à primeira vez. Não é isso. É um princípio segundo a qual nós decidimos viver. Agape tem a ver de modo supremo com a sua vontade. Uma vontade que está pecaminosamente contaminada. Uma vontade que ela se move segundo as influências do que tem à sua volta, segundo a concupiscência dos seus olhos, do seu coração, da sua mente. Mas não tem que ser assim para aqueles que são cristãos. Agape tem a ver com a sua vontade. É uma conquista, é uma vitória, é uma realização. Ninguém já amou por natureza os seus inimigos. Nós queremos os nossos inimigos longe de nós. Aqueles que nos magoaram, aqueles que nos entristeceram, aqueles que não foram carinhosos conosco, nós queremos distância deles. Amar os inimigos é uma conquista de todas as nossas inclinações e emoções naturais. Esse amor cristão não é meramente uma experiência emocional que vem a nós sem convite e sem ser procurada. É o princípio deliberado da mente, uma conquista e a realização da nossa vontade, algo que acontece a partir do momento em que você diz sim a Cristo e que o Espírito Santo ele passa a habitar no seu coração. Nós vamos parar por aqui. Logo após o intervalo, nós estaremos retomando esse tema do amor que ainda vai mais um tempinho para frente. Quero agradecer porque você esteve conosco até agora. Quero abençoar você daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos mais ou menos, quando for 10h40, são 10h25. Quando for 10h40, nós vamos estar retornando ao nosso estudo. Por enquanto, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.